Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira, hoje dia 28 de abril de 2021. Chega junto, participe aqui com a gente, deixa eu dar bom dia aqui pro... Já começa assim, ó, com humor lá nas alturas. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura. Falei muito alto, desculpa. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia. E bom dia a você que nos honra sempre com a sua companhia. Você viu que aqui não tem mau humor de manhã, não, né? Não tem. Não é igual aí, seu marido, sua mulher que acorda, ó, pé da vida, né, Haroldo? Aqui bom dia. não tem mesmo, zero. Qual marido? Bom dia, Qual marido? Peraí. Eu, se me acordar antes do tempo, claro, que não seja o dia de trabalho, eu acordo mal-humorado. Mas tem gente que é assim mesmo. Desculpa aí, professor. Né? Só para saber de que marido que ela Ele estava tá falando, né? Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, excelente quarta-feira a todos. Excelente quarta-feira e de muitas bênçãos, gente, que a quarta-feira traga boas novas. Olha, hoje a gente tem uma entrevista com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. Tem muitos assuntos aqui com o deputado, entre eles um que vocês mandam todos os dias para a gente, que é a questão da alíquota dos aposentados. E também um outro que pegou muita gente de surpresa, o professor Haroldo trouxe esse assunto aqui para a gente, que é a taxação da energia solar. Dá para a gente conversar isso, porque está na mão agora dos deputados, não é isso, Haroldo? Está na mão dos deputados. Vamos falar disso daqui a pouco com o deputado. E essa questão da aposentadoria, eu, por exemplo, eu recebo aqui diariamente, muitos pedidos, né, dos nossos telespectadores. Por favor, não deixem de lado esse tema do desconto dos aposentados. O sofrimento de aposentados e pensionistas é muito grande, então esse é um assunto aí que precisa, né? Já passou da hora de ser resolvido. Isso mesmo. Então a gente vai falar sobre esses e outros assuntos a partir das 6h35 aqui com o deputado Eduardo Botelho. E a gente já começa a notícia de frente falando com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre a vacinação da segunda dose para profissionais da saúde. João, então, quais são os pontos aí de vacinação para esses profissionais aqui na capital? Bom dia. Oi, Nayara, bom dia para você, Lúcio, Haroldo, para quem está em casa também, uma quarta-feira abençoada. Pois é, serão 2 pontos de vacinação para esses profissionais da saúde que vão receber essa segunda dose da vacina contra o coronavírus. Estamos aqui no SESI Papa, que fica no bairro, na região da Morada do Ouro. Este é um local onde será aplicada, portanto, a segunda dose da vacina AstraZeneca para esses profissionais. E o outro local, a UFMT. Portanto, 2 pontos de vacinação e os 2 no sistema drive-thru. Isso para poder agilizar também, para ser mais rápida a vacinação. Começa a partir das 9 da manhã, portanto, nesses 2 lugares. Agora, só uma atenção para quem está em casa e acompanhando aqui a notícia de frente, os profissionais da saúde, porque a coordenadora da campanha de vacinação, a Valéria de Oliveira, ela disse o seguinte, que os trabalhadores da saúde, eles precisam prestar atenção à data que foi marcada no cartão de vacinação para tomarem a segunda dose. Por quê? Todas as pessoas deste grupo, quando elas foram vacinar lá em fevereiro, no centro de eventos, né, teve lá no cartão marcada, portanto, a data e marcado também o horário da segunda dose, né? Foi marcado no cartão a lápis. Então é importante que cada uma dessas pessoas, elas compareçam, né, para tomar a segunda dose exatamente na data marcada, para não ter aglomeração, para não ter confusão. Portanto, em fevereiro, quando foi tomar a primeira dose da AstraZeneca, né, quando esses profissionais foram tomar a primeira dose, foi marcado então ali a lápis no cartão de vacinação, né, o dia e o horário para poder voltar para receber a segunda dose. Então é bom prestar atenção e também levar esse cartão. Vale ressaltar que o prazo, né, da vacina AstraZeneca é diferente da Coronavac. Coronavac 30 dias, né? No máximo 30 dias, já a AstraZeneca 90 dias, esse é o intervalo. Então é bom prestar atenção ali, né, no dia que a pessoa tomou, porque tem que ser exatamente, né, esse intervalo de 90 dias. Portanto, está marcado no cartãozinho de vacinação, tem que levar o cartão também. Portanto, a partir de hoje, desta
quarta-feira, os profissionais da saúde que receberam lá em fevereiro a primeira dose da vacina AstraZeneca já vão começar, portanto, receber a segunda dose. Aí sim essas pessoas estarão imunizadas. Mas não, isso não quer dizer que tem que se descuidar, né? Tem aquele intervalo de um mês, ou mesmo um pouquinho, um mês e pouco para a vacina, a segunda dose também fazer efeito. Aí sim a pessoa ficar imunizada contra o coronavírus. Esse aqui que a gente está mostrando agora, o Valdeir Moraes mostrando, e também o João Campos, é o SESI Papa, aqui na região da Morada do Ouro. Então aqui é um ponto para os profissionais virem de carro. Aqui é drive-thru e também lá na UFMT. Mas quem não tem carro, aí pode ir lá na Arena Pantanal, que lá também está aplicando, mas para as pessoas que não têm veículo, e lá tem que descer, tem que entrar na arena, é uma forma mais diferente. Aqui, bem mais segura, e a gente sabe disso, né? Aproveito para finalizar aqui e chamo na tela essa arte que a gente prepara todas as manhãs para mostrar os números absolutos da Covid-19 aqui no nosso estado. Mato Grosso, que registrou nas últimas 24 horas, infelizmente, mais 51 mortes. E pouco mais de 1.500 pessoas contraíram o vírus nessas últimas 24 horas. Também, infelizmente, os números eles não param de crescer, e isso a gente fala para poder manter, né, e aumentar todos os cuidados para evitar o contágio. Portanto, agora são 356.629 casos confirmados até o momento aqui no nosso estado. Mortes registradas, 9.631. Pacientes que se recuperaram do coronavírus, 336.385. Internados até agora, neste momento, estão 1.552 pacientes em isolamento, se tratando em casa. A gente sabe que isso é muito importante, ficar em isolamento, evitar o contato com outras pessoas. Dentro de casa é muito difícil, mas tem que fazer um esforço e tentar muito. Estou vivendo isso na família, é complicado, viu? Em isolamento, 8.888 pacientes. A ocupação de UTI está da seguinte forma neste momento: quase 92% de ocupação das UTIs na rede pública, para ser mais exato, 91,94%. Enfermaria, 44%. Portanto, esses os números absolutos da Covid-19 aqui no Mato Grosso. Volto com você, Nayara. Obrigada, viu, João, pelas suas informações. E olha só lembrando que hoje temos, assim, ontem, né, temos uma boa notícia, que é o prazo para abertura de mais pontos. É até sexta-feira esse prazo. Para abertura de mais 10 pontos, que a Justiça aí obriga a Prefeitura Vamos torcer. Fazer. É um ponto positivo, porque vai melhorar a questão dos pontos da vacinação. Ou seja, quem reclama demais, eu não consigo ir ali porque é muito longe da minha casa, eu estou marcado em tal lugar, vai ter mais opções? Teoricamente, deveria ser assim, até porque abrindo mais pontos, certamente teremos mais possibilidade de dar celeridade ao processo de vacinação. Ponto, legal. Só que o que acontece é o seguinte: já existe uma sinalização de que realmente nós não tenhamos, nós não vamos ter, né, vacina suficiente nas próximas semanas. Já cada 4 municípios no Brasil, 3 não têm vacina. E por conta exatamente da negativa da Sputnik V e da vacina produzida na Índia, né, da Covaxin, isso diminuiu bastante o percentual dentro do Plano Nacional de Imunização e Aquisição de Vacinas, um contingente grande de vacinas. Então, existe essa preocupação de faltar vacinas, né? Porque o Butantan e o Fiocruz não vão dar conta sozinhos de atender toda a demanda nacional. Então, poderemos receber menos vacina do que programado, mas provavelmente deve chegar, provavelmente, né? Certo, gente, o pessoal está perguntando aqui o seguinte: olha, bom dia mesmo, eu queria saber se posso tomar a vacina da H1N1. Tomei a AstraZeneca 90 dias para a segunda dose. Gente, segundo o Ministério da Saúde, as secretarias, é o seguinte: como que funciona? Você tem que ter aí um intervalo de 14 dias antes ou 14 dias depois da vacina da Covid com a da gripe. Não pode tomar junto. É o seguinte: se você sabe que você está no grupo aí prioritário da Covid, vai tomar, você não toma da gripe. A prioridade hoje é a vacina da Covid. Tomou a vacina da Covid, é a Coronavac, espera a segunda dose.
Tomou a segunda dose, espera 14 dias, no 15º pode tomar da gripe. Tomou a vacina da Covid, é AstraZeneca, intervalo de 90 dias. Passou os 15 dias, você pode tomar da gripe, porque daí você vai ter um tempão para tomar a segunda dose da Covid. Então, os profissionais pedem esse intervalo de 14 dias entre uma e outra, tanto de primeira, segunda dose. Só que a da Coronavac a gente fala para terminar a segunda dose, porque o intervalo é menor de uma para outra. Eu tenho um ponto que está me deixando bastante intrigado já há umas 3, 4 semanas. Eu venho acompanhando essa evolução de vacinação no mundo todo, que é com relação a essa vacina da AstraZeneca. Lúcio, Nayara e querido telespectador. Porque, veja bem, boa parte da União Europeia já está banindo, de certa forma, a aplicação da AstraZeneca, né, por conta de efeitos colaterais, trombose, aquela coisa toda. Muitos países não estão recomendando a aplicação da vacina abaixo de 60 anos, né? Aqui no Brasil, Estados Unidos doando 60 milhões de doses da vacina. Vai vendo, né? Vai vendo. Porque os Estados Unidos disse que já tem vacina suficiente da Pfizer, da Johnson e da Moderna. E aqui no Brasil você não vê pronunciamento nenhum nesse sentido. Me parece que ontem foi a óbito uma pessoa que tomou as 2 doses, nos Estados Unidos, as 2 doses da vacina AstraZeneca. Os próprios britânicos já não têm mais uma certa... O próprio Reino Unido está banindo a vacina. Então, eu acho que a Anvisa deveria dar uma orientação, principalmente aqui no Brasil, por conta desta vacina, porque são as 2 que nós temos. Temos Coronavac e AstraZeneca, né? Com relação, se pronunciar com relação ao que está acontecendo com essa vacina em outros países. Porque realmente coloca em xeque aí uma vacina que até certo ponto era muito importante e ainda é muito importante para o nosso país, considerando que nós temos apenas 2 imunizantes. Então, isso me preocupa bastante e até agora não vi nenhuma nota, absolutamente nada, ninguém falando sobre isso. Bom, depois da AstraZeneca, fala um pouquinho da Coronavac, né? Ou melhor, falar um pouquinho da pisada na bola, né? Do ministro da Economia, Paulo Guedes. Foi. Numa reunião pública, não é? Ele não sabia, né, que estava sendo transmitida ao vivo. E aí ele disse o seguinte, o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa, então os caras falam, qual é o vírus? É esse? Tá bom, decodifica. Tá aqui a vacina da Pfizer, é melhor do que as outras, declarou Paulo Guedes durante uma reunião do Conselho de Saúde Complementar e estava ao lado dele o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que falou, olha, ministro, para o Paulo Guedes, né? Ministro, cuidado com o que o senhor fala, porque a reunião está sendo transmitida. Pelas mídias sociais. Aí o ministro da Saúde até pediu, falou, tira essa parte aí da gravação, aí falou, não resolve mais. Estava sendo transmitida ao vivo, né? Então, e aí a gente só lembra, né, que sobre essa história aí da Coronavac, que por razões, digamos assim, de cunho ideológico, né? Sim. O próprio presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele tinham lançado, né, uma suspeição sobre a eficácia da Coronavac, né? Num determinado momento, né? Não faz tanto tempo assim, mas também não é tão recente, Bolsonaro chegou a vetar a aquisição da Coronavac. Da China nós não compraremos, é decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso, disse Bolsonaro sobre a vacina que no início era chinesa e depois virou a vacina do Brasil. Muito mal colocado, né? É a vacina que está, vamos dizer assim, até aqui, salvando a população brasileira. Sim, brasileira. Ela não está presente. Porque o número de doses da AstraZeneca que foi aplicada é muito infinitamente menor do que a Coronavac. A vacina chinesa e a vacina russa, Sputnik V e a Sinovac, a Coronavac, não estão presentes nos Estados Unidos, né? Nem a Sinovac, a Coronavac, inclusive na Europa também, não está sendo aplicada. Mas ele foi muito infeliz. É aquela velha história, né, Lúcio?
particular, particular, geral, geral. Não é bem assim. Quer dizer, você não pode, você tem que medir as palavras. Como é que ele fala um negócio daquele? Ele pode criar uma instabilidade política internacional muito grande num momento como esse. Sabe? Quer dizer, que a gente tem a China num momento como esse é importantíssima. Seja por conta de insumos, seja por conta de uma série de coisas. Né? E mostrou também que em saúde ele é assim um tanto quanto não vou usar esse termo, né? Não vou usar esse termo, né? Analfabeto. Eu não vou dizer que ele é ignorante no bom sentido, né? Mas faltou conhecimento a ele, né? Porque a vacina da Pfizer, né? Não foi o americano que criou. Não, né? Foi um casal alemão. Foi um casal de alemães, né? Que moram na Turquia, né? Que moram na Turquia, né? Que são os proprietários... São os proprietários da Gamaleya. Não, da Gamaleya não. Gamaleya é da Sputnik. Não confundir Putin com Biden. E não dá, tá vendo? É do laboratório BioNTech, né? Exatamente. Um já chamou o outro de assassino, mas não confundir. Meu Deus do céu, pois é, como que pode, né? Olha, o nosso telespectador está falando, né? A minha mãe mora em Goiás e tomou AstraZeneca, e meu padrasto também. Os dois tiveram reações, como dor em todo o corpo. Acho que a Anvisa deveria reanalisar essa vacina. É o Wilton, do Jardim Imperial, aqui de Cuiabá. Pois é, eu tenho falado nisso já há alguns... Eu não sou médico, não sou cientista, nada disso, mas eu tenho acompanhado em fóruns, né, internacionais da comunidade científica, fazendo exatamente essa leitura, falando sobre isso. Quando eu vejo, por exemplo, um determinado país como o Reino Unido, né, proibir, de certa forma, acabar, não autorizar mais a aplicação de AstraZeneca, algum problema tem. Aí a Anvisa libera, então, não vou avançar no seu destaque não, né? A Anvisa libera a AstraZeneca, não é isso? E não libera a Sputnik V. A Sputnik, né? Inclusive o seguinte, bom, não vou mais me alongar no comentário aqui. Porque já foi difícil o destaque. Porque é o destaque do professor Arnaldo Arruda que ele vai contar. Vai ser o meu destaque, né? É exatamente isso, né? O deputado Lúcio Cabral, apesar de ser da oposição, está insistindo com o governo, pede para que o governo, Mauro Mendes, né, o governador Mauro Mendes, insista na questão da vacina Sputnik V, ele que é médico sanitarista. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Certo, e o seu, Lúcio? Meu destaque é o seguinte, é uma ótima notícia, mas ótima notícia. A CPI da Covid ou CPI da pandemia lá no Senado, Nayara e professor Haroldo já começou a apresentar os primeiros resultados positivos. Isso mesmo, O senador Flávio Bolsonaro, aquele da rachadinha, deu um pito, deu uma bronca no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou, olha, você não tem responsabilidade não? Essas audiências presenciais aqui na CPI podem provocar mortes, né? Por aglomeração de senadores, de servidores do Senado, mas não é uma beleza? Não é uma beleza Flávio Bolsonaro preocupado com aglomeração? E eu quero colocar aqui no meu destaque mais um ponto que eu achei importante. Uma fala do relator Renan Calheiros, que não queriam ele de jeito nenhum lá na relatoria da CPI. Ele fez uma lembrança. Gente, ele falando, crimes contra a humanidade não prescrevem. É o meu destaque de hoje. Certo, olha, vamos aqui às participações do telespectador. Bom dia, Lúcio. Só lembra que as palavras do Bolsonaro foram ditas sobre a vacina chinesa quando ainda não havia comprovação da eficácia da vacina. É o Emerson, do Parque do Lago, em Várzea Grande. Bom dia. Essa daqui, olha, é preocupante. A gente tem que ver com a Secretaria de Saúde. Bom dia, notícia de frente ao trio de ferro. Tomei a primeira dose e hoje teria que tomar a segunda dose. Só que disseram que não tem previsão de quando vai chegar. Tá vendo? É a Adi Leal de Pochorel. E agora? Perde? Dentro do Plano Nacional de Vacinação, do número de doses, na expectativa de doses para esse ano, né, para esse mês principalmente, abril, maio, junho, houve uma queda na ordem de 30%. Será que ela se refere da AstraZeneca? Eu só quero fazer uma observação. Porque a AstraZeneca é que eles não reservaram a segunda dose, né? Eu só quero fazer uma observação para a gente não se afastar muito, né, da manifestação aí do Emerson, nosso telespectador. Emerson,
eu só contraponho aí da seguinte maneira, né? Você colocou, olha, ele foi contra porque não tinha aprovação da Anvisa. Então é o seguinte, olha só, o que o presidente falou foi o seguinte, abre aspas, da China nós não compraremos, é decisão minha, fecha aspas. Então é o seguinte, antes de ter certeza de algo, é melhor não falar coisas que depois a pessoa vai se arrepender e vai ter o seguinte, que voltar atrás. Como foi o caso do presidente Bolsonaro em relação à Coronavac, né? Como que é aquela história? Caldo de galinha, não sei o quê, não faz mal a ninguém. Um dos maiores pensadores do mundo foi Immanuel Kant. Tem uma frase dele que reflete muito bem o ser humano, diz o seguinte, o idiota é aquele que não muda de opinião. Né? O idiota é aquele que não muda de opinião. Aquele que muda, que é a doxa, a opinião grega, né? É realmente porque existe um aprendizado por trás disso. Então, certamente o presidente Jair Bolsonaro, né, teve a humildade de entender que estava errado, cometeu um erro e que teve que voltar atrás. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, fiz um elogio ontem à secretária municipal de saúde por conta da fala dela com relação a essa questão dos medicamentos vencidos, Lúcio. Eu achei que ela foi muito sensata. Mas antes da gente chegar nisso daí, Jair Bolsonaro mudou de opinião pelo seguinte, porque não restou outra alternativa para ele, não é isso? Não restou outra alternativa, porque sem a Coronavac, olha, a situação já é complicada aqui no país. Nós estamos com mais de 395 mil mortes, né? Que agora parece que Flávio Bolsonaro está preocupado, né? Com as 395 mil mortes por causa da CPI da Covid lá no Senado. Então, Jair Bolsonaro voltou atrás porque não tinha para onde ele correr, né? Sem a Coronavac a situação seria muito, mas muito pior. E ele vai ter certeza disso lá na CPI da Covid do Senado. O governo federal vai ter que explicar, e olha, explicar muita coisa. Certo. Gente, olha aqui, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem nova diretoria até 2023. A Luciana Gavilha tem os detalhes sobre a nova gestão. Por causa da pandemia, a votação, a cerimônia de posse e a coletiva de imprensa foram realizadas de forma virtual. Se despedem da presidência e vice-presidência do TRE os desembargadores Gilberto Giraldelli e Sebastião Barbosa Farias. Na despedida, ambos apresentaram um vídeo documentário com as principais realizações da gestão em todas as áreas e agradeceram servidores e magistrados que contribuíram para os resultados alcançados. Citaram ainda as dificuldades em meio à pandemia e seus flagelos sociais. E lamentou, diante das restrições, não poder ter sido mais presente nas zonas eleitorais. Mas agora tem início uma nova gestão. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso definiu que o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha ocupará o cargo de presidente do órgão. E Nilza Maria Poças de Carvalho exerce agora o cargo de vice-presidente e corregedora regional eleitoral. O plano de ação tem aqui, mas não vou detalhar ele inteiro, né? É extenso, mas vai ficar à disposição de todos. A Andréa pode enviar a cada um e vai ficar no nosso site também, o plano de ação, para consulta, né? E lá todos poderão ver o seu detalhamento, a data que nós pretendemos finalizar, ou algumas ações não tem prazo de finalização, porque ela é contínua, né? Então, mas lá vocês vão poder ver todos esses planos de ação. Já foi divulgado, né, os principais, que é a questão de urna eletrônica, fake news, o acesso do eleitor até a data da eleição, a acessibilidade, onde a desembargadora Nilza tem um know-how muito grande, que até presidiu a comissão perante o Tribunal de Justiça. E quando a gente fala acessibilidade, não estamos falando só a chegada lá, a entrada no colégio eleitoral, estamos falando de uma gama de outros meios, outros mecanismos que nós vamos tentar implantar
para facilidade até o dia da votação. Tenho a dizer que faço as palavras do desembargador Carlos Alberto, que nós procuraremos fazer uma eleição a mais limpa possível, transparente possível, combatendo as irregularidades que surgirem com rigor dentro da lei. É isso que eu quero dizer, que a sociedade cobra isso dos dirigentes e nós iremos atuar de forma bem rigorosa e eficiente. O custo e os desafios das eleições de 2022 foram brevemente relatados. Em termos de orçamento, veja se é isso mesmo aí, parece-me que o custeio ficou em quase 14 milhões, né, se eu não estou enganado, e mais 6 para pessoal, ou seja, seriam uns 20 milhões. É isso, né, que nós teríamos mais ou menos com gasto para as próximas eleições. Sobre a possibilidade de substituir as urnas eletrônicas pelo antigo sistema manual, o impresso, o presidente rechaça a ideia. Desde o momento, desde quando você tinha que se alistar para pegar um título, né, até você depositar aquele voto na urna de lona, né? A fraude era a coisa mais comum, era a coisa mais corriqueira, e todos sabiam dessa fraude. Só que ninguém fazia nada, não tinha nenhuma punição. Os próprios mesários agiam em prol do seu candidato. O mapa, existia um mapa, onde você colocava os votos. E aqui, eu falo, quem participou, a Nilza participou, nós fomos juízes eleitorais e pegamos essa época ainda, certo? A gente não tinha nem como fazer, porque você às vezes não via. Esse mapa se cantava, candidato A, 5 votos. Quem estava no barco botava 7. Ou se era contra o candidato, ele botava 1. E aquele a mais ia para o candidato dele, quer dizer, era um mapa, era uma coisa assim, surreal, de quem hoje está vendo uma urna eletrônica, quem está vendo como é feita uma votação, certo? Então, eu acho que a urna eletrônica não tem mais volta, e nós não podemos retroagir, não podemos retornar àquilo que nós já sabemos que é absurdo, certo? Nós temos que aprimorar. Aí fala, nós temos que ter um voto impresso para fazer uma auditoria nesses votos. Bom, essa é uma outra questão. Vamos ver essa possibilidade. Né? Nós que eu falo é o TSE, né? que pode ver essa possibilidade, né? De fazer uma auditoria. Agora, o voto impresso, entregar na mão do eleitor, nós vamos institucionalizar, certo, a compra de voto. Gente, essa questão do voto, né, que o presidente fala aí, ele fala, a gente não pode retroceder e o voto, você ter ele impresso, você vai facilitar para a compra de voto, para aquele voto que é comprado, que é uma prática aqui no Brasil muito antiga, mas pelos projetos que eu li, do voto impresso, você não leva o papel para casa. É um voto de controle que cai na urna, um papel que é possível ter uma auditoria que hoje não se faz nas urnas eletrônicas. Para ficar só na urna digital, me corrijam, né, se eu estiver errada, mas pelos projetos que eu vi tramitando, era dessa forma. Não que o eleitor vai levar o papel para casa. Não, mas o voto eletrônico, ele é auditável, tá? Ele é auditável. Essa história de voto impresso é outra coisa, é quem quer armar confusão, encontrar chifre em cabeça de cavalo. Eu nunca vi, né? Mas tem gente que procura chifre em cabeça de cavalo. Já avisaram, olha, se não tiver voto impresso, né? E se o outro lado ganhar, vai ter problema, piriri, pororó, querendo insuflar a massa, querendo dividir ainda mais uma nação já dividida. Eu vejo mais como um mecanismo de segurança. Eu também. Mecanismo de segurança, mas o voto eletrônico é auditável.
tentaram já mostrar que pode ter fraude, só que é o seguinte, ninguém provou fraude coisíssima nenhuma. Mas, né? Lúcio, então conversa para boi dormir. Né? Mas, Lúcio, mim é isso. eu sigo a mesma opinião da Nayara, num país que você tem que gravar, filmar a vacinação, porque tem malandragem, quanto mais numa eleição, Lúcio. Não, mas ali não é Quanto mais numa eletrônico, eleição, né? Tem uma seringa, tem uma agulha, tem um braço e tem o seguinte, e tem um ser humano por trás, né? Tem um ser humano por trás. O universo digital é tão vulnerável, mas tão vulnerável, que se você conversar com qualquer sujeito que está começando primeiro ano de TI, tecnologia de informação, ele vai te mostrar mas já tentaram isso, provar né? que é possível fraudar, então, mas até hoje não conseguiram provar. Eu acho que provar. por questões de medida de segurança, apenas de segurança, o voto impresso seria algo assim, auditável, fisicamente, né? E não metafisicamente, porque o digital é um mundo metafísico, né? Fica em nuvem, não é isso? Né? Quer dizer, então você está ali, tem uma dúvida numa determinada sessão, uma determinada aluna, está ali o impresso, vamos ver se deu certinho, se bateu. Teve né? uma época, né? Isso aconteceu aqui em Mato Grosso, a gente tem o deputado Botelho aqui, colocando o nome dele aqui, que ele vai ser entrevistado, que esse voto impresso, ele servia para outra coisa, né? Tem a ver com há muito Rio? tempo atrás, né? Até a urna jogava no Rio, urna dentro do Rio. Dentro do Rio. Mas olha, eu quero aproveitar essa reportagem aí da nova direção do Tribunal Regional Eleitoral para falar de um outro assunto de justiça, uma decisão importante que vai ser tomada hoje pelo Tribunal de Justiça. E aí, no caso Isabelle, né? Naquela tragédia lá do Alphaville, não é? E aí o seguinte, teve até uma carreata essa semana, né? Organizada aí pela família da Isabelle, pelos amigos da Isabelle, pedindo o seguinte, olha, mantenham a justiça, porque é que querem liberar a jovem atiradora, né, que deu um tiro na cabeça da adolescente de 14 anos, né, da Isabelle Guimarães, e aí essa decisão vai ser tomada hoje lá no Tribunal de Justiça, na terceira Câmara Criminal, e aí o seguinte, aí a decisão do que vai acontecer com a atiradora que está internada numa unidade socioeducativa vai depender do desembargador Gilberto Giraldelli. Por quê? Porque o desembargador Juvenal Pereira da Silva é o relator, ele votou para manter a atiradora recolhida a essa unidade socioeducativa. Rondon Bacil votou para colocá-la em liberdade. Por que será? Né? Então, o voto aí que vai definir é de Gilberto Giraldelli, lembrando que, né, o Tribunal de Justiça podia se espelhar no que decidiu o Supremo Tribunal Federal por unanimidade num recurso desse mesmo caso, né? Os ministros do STF decidiram por unanimidade manter a jovem recolhida na unidade socioeducativa. E o seguinte, já pensou se Gilberto Giraldelli vota por colocar em liberdade a atiradora que matou a Isabelle? De novo, vai se cristalizar, vai se consolidar aquela impressão seguinte de que a justiça é igual para todos? Não. Mas para quem tem dinheiro, ela é muito mais igual. Né? Porque vai dar a impressão o seguinte, de que porque é que outras jovens com menor poder aquisitivo, que não moram no Alphaville, que moram no Pedregal, no Tijucal, no Oscar Cabral, por infrações menores do que essa, estão cumprindo essas penas. Não, né? e o pior, por quê? Lúcio, Porque o pobre tem que cumprir, o rico não? É isso? O pior, Lúcio, que você vê uma decisão contrária, no sentido de soltura, muitas vezes, depois de tudo que foi apresentado pela perícia técnica, as alegações, os argumentos que foram utilizados para essa mudança de raciocínio, de interpretação, você não tem acesso, porque está em segredo de justiça. Você não sabe por que ele decidiu daquela forma. Quer dizer, isso causa uma estranheza, né, um desconforto muito grande na opinião pública. Não, e o seguinte, se votarem por colocar a jovem em liberdade, esses magistrados precisam explicar por que é que eles fizeram isso. Aí que está o problema. Aí é o seguinte, olha, entendeu? Não foi pelo dinheiro, foi porque o dinheiro não pode servir, o patrimônio de uma família não pode servir, né? Não estou fazendo acusação, estou levantando uma hipótese e essa hipótese já foi levantada, inclusive pelos familiares da Isabelle, né? O dinheiro é parâmetro para a decisão da justiça? A gente espera que não, porque senão todos nós estamos em risco. Gente, vamos para o nosso intervalo, primeiro intervalo, agora às 6h39. Na volta tem uma entrevista com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. Vamos falar sobre a alíquota dos aposentados
também energia elétrica e, olha, taxação do sol, isso, taxação da energia solar. A gente já volta.